O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um momento. Concluindo o tempo, a oitava do Natal, né? Hoje a igreja celebra a Epifania do Senhor. É a festa dos Santos Reis, né? Que em alguns lugares do Brasil essa devoção ainda é muito forte e existem festas populares intensas para celebrar esta festa dedicada aos Santos Reis no dia 6 de janeiro. Então, onde a festa é preceito, é celebrada no dia 6 de janeiro. Nos demais lugares onde não é preceito, a liturgia determina que ela seja celebrada entre os dias 2 e 8 de janeiro. Como é o nosso caso, né? Celebramos nesse final de semana. Nós sabemos que a palavra epifania é uma palavra de origem grega, significa manifestação. É a visita dos magos ao menino Jesus em Belém. E é claro que para nós cristãos, Epifania do Senhor é a manifestação do Senhor. O Senhor que se manifesta como luz a todas as nações, a todos e cada um de nós. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías. O profeta anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que alegra Jerusalém,
e que atrairá todos os povos. Esse fato fará de Jerusalém uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém também representa a igreja, comunidade dos que amam Jesus e acolhem a salvação que ele veio trazer. A luz vem brilhar sobre Jerusalém para transformar os corações que acolhem essa luz. Na segunda leitura ouvimos a carta de Paulo aos Efésios. Paulo fala sobre a salvação de Deus para toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. Jesus não veio somente para um grupo privilegiado, ele veio para todos. Jesus é salvação não só para alguns, é para todos. Ninguém está excluído desse projeto salvador de Deus. Tanto judeus, pagãos, enfim, todos nós. No Evangelho segundo São Mateus, nós vemos a concretização da promessa que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura fala de uma promessa, o que vai acontecer. O Evangelho diz que aconteceu. Guiados pela luz da estrela, os magos procuram o Messias até encontrar. Reconhecem nele a salvação de Deus e o aceitam como Senhor. É bom entender que o Evangelho segundo São Mateus, nesse texto, enfim, não é uma reportagem sobre a visita dos magos ao menino Jesus. Portanto, não se pode interpretar um texto bíblico ao pé da letra, é o sentido que importa. Então, esse texto do Evangelho de Mateus, poderíamos dizer assim, que é mais uma catequese sobre Jesus e sua missão. Mateus não está preocupado com os detalhes daquele acontecimento, mas ele quer fazer uma catequese, um ensinamento sobre a vinda de Jesus ao mundo como luz que habita em nossos corações. No Evangelho nós ouvimos algumas atitudes dos principais personagens do texto, segundo São Mateus. Primeiramente, os magos. Eles dizem: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles enxergam na estrela o sinal da chegada da libertação. Um novo tempo está começando. E eles deixam tudo. Não desistem, mesmo com o cansaço da longa viagem. Não desanimam com o desaparecimento da estrela, nem com a indiferença dos habitantes de Jerusalém. Perseveram até o fim e acabam encontrando o que procuram. Interessante notarmos também que os magos não chegam de mãos vazias. Eles oferecem o que tem de melhor: ouro, incenso e mirra. Nós sabemos, mas nunca é demais insistir, não é? Ouro faz referência à realeza de Jesus. Incenso faz referência à divindade de Jesus. E a mirra é um perfume que faz referência à paixão, o sofrimento, a morte de Jesus. Então, nesses três presentes que oferecem ao menino Jesus,
estão simbolizando a missão. Quem será aquele menino? Qual é a missão daquele menino? É rei, é Deus, mas é humano também. E vai sofrer, dar a vida pela salvação de todos. Ouvimos também sobre os doutores da lei. Souberam indicar o caminho aos magos, mas não foram a Belém. Não demonstraram o menor interesse por aquela criança que iria nascer, por aquele menino que iria nascer. A outra atitude é de Herodes. Herodes, o rei ganancioso, tinha o poder em suas mãos, mas uma criança indefesa coloca medo nesse rei poderoso e também na sua luxuosa corte. Por quê? Herodes tinha medo de perder o seu poder. O Messias, ele pensava, não é? Herodes, ele vem para tomar o meu poder, me tirar do cargo. Se ele é rei, como se diz, então eu vou perder o meu poder. Por isso que ele reservadamente fala com os magos, dizendo a eles: vão lá, procurem saber exatamente onde está o menino, me avisem para que eu possa visitá-lo. Não que Herodes estivesse interessado em prestar homenagem a Jesus, muito ao contrário, né? Tinha medo, insegurança, e certamente queria eliminar essa possibilidade de perder o trono um dia, né? Exemplo dos magos. Somos todos peregrinos na fé? Somos todos peregrinos na fé. Caminhamos na fé. Peregrinamos na fé. E alguns questionamentos para todos nós. Estamos atentos aos sinais de Deus e prontos a segui-lo com generosidade? Estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida. Ou seja, não podemos nos distrair. A atenção a Deus é muito importante, porque só assim nós vamos seguir o Senhor com generosidade de coração aberto. Somos perseverantes, mesmo nos momentos de dificuldades, quando o próprio Deus parece ter se afastado de nós, ter se esquecido de nós. Certamente nós já ouvimos alguma vez alguém dizendo: mas por que tudo isso na minha vida? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus virou as costas para mim? Por que esses sofrimentos? Por que essas provações? Por que isso não acontece com outras pessoas? Então, às vezes, a sensação de que Deus se esqueceu de nós. Aí a pergunta que vem é justamente essa: somos perseverantes na fé, mesmo nas dificuldades? Somos fiéis, apesar da maldade dos Herodes da vida? Sim, porque no tempo de hoje também existem Herodes. Ou da indiferença de tantos católicos que encontramos ao longo da nossa caminhada para Deus. Sim, existem pessoas indiferentes diante da fé. Às vezes ainda criticam aqueles que são cristãos de verdade, colocam rótulos maldosos nas pessoas que têm fé, que acreditam, que perseveram. Para muita gente, as coisas boas que acontecem são coincidências apenas. Não, para quem tem fé, para quem acredita, o milagre acontece sim.
a ação de Deus está presente sim. E às vezes somos até ridicularizados por isso. Porque falamos de Deus, porque temos fé. Somos generosos em oferecer o que temos de melhor ou nos apresentamos sempre de mãos vazias? Qual nossa relação com Deus? É sempre pedir, pedir, pedir? Ou nos lembramos também de agradecer as bênçãos e graças que recebemos? Não podemos ser cristãos católicos de mãos vazias, nesse sentido de quem só vive para pedir a Deus, mas que não reconhece e não agradece as bênçãos e graças de Deus na vida de cada um de nós. Se olharmos o mundo e as pessoas com os olhos da fé, nossa missão será sempre manifestar Jesus por meio de sua mensagem e de sua maneira de ser. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus, então eu manifesto Jesus, eu dou testemunho de Jesus aos meus irmãos e às minhas irmãs. O encontro com Estrela trouxe grande alegria aos magos. É a mesma alegria que sentimos quando anunciamos Jesus Cristo aos irmãos. Se eu tenho fé, se eu acredito, eu fico feliz também em testemunhar, falar de Jesus, mostrar Jesus às pessoas. Não tanto por palavras, digamos assim, mas pelo testemunho, pela vida, pelos exemplos. Então, se nós acolhemos em nossa vida a luz do Senhor, se nós acolhemos Jesus como luz de Deus em nossa vida, devemos testemunhá-lo também aos nossos irmãos. Porque, infelizmente, ainda muitas pessoas vivem nas trevas. E é preciso mostrar e testemunhar a luz de Deus ao coração das pessoas. É claro que para isso nós devemos acreditar e sempre renovarmos a nossa fé.